Filipenses, capítulo 3. Ei. Amém, irmão. Para concluir, meus irmãos, alegrem-se em união ao Senhor. Não Barbosa, parou o áudio. Amém. Vou voltar aqui no início. Filipenses capítulo 3. Para concluir, meus irmãos, alegrem-se em união ao Senhor. Não é difícil repetir o que já lhe escrevi antes, e para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães, cuidado com os maus trabalhadores, cuidado com falsa circuncisão. Olha que coisa interessante, né? Existe uma falsa circuncisão, existe um mau trabalhador, existem os cães. Paulo ele batia muito de frente sobre essa questão aí da circuncisão, né? Mas de que maneira? Porque o próprio Paulo era circuncidado, a gente vai ver aqui. Ele também se circuncidou o próprio Timóteo, mas ele era contra a circuncisão feita forçadamente, sem emunar. E isso aí temos que ter muito cuidado, porque o próprio Paulo diz lá em Romanos 14, no último versículo, ele diz que tudo o que a gente faz sem emunar, sem fé, é pecado. Por isso que quando a gente tem dúvidas em si, é melhor que a gente nem faça, porque aí a gente vai estar transgredindo os mandamentos do Eterno, porque a gente não está fazendo por confiança, se entregando. Aí é bronca. Vamos lá, versículo 3. Porque nós somos os circuncisos, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que fazemos do Messias nossa confiança. Não confiamos em qualificações humanas, ainda que eu tenha com certeza razão para pôr minha certeza nessas coisas. Se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Circuncisado no 8º dia, filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, falante de hebraico, de pais que falavam hebraico, quanto à Torá, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica, quanto à justiça, demandada pelo legalismo, irrepreensível. Entretanto, tudo o que me servia de vantagem, considero por causa do Messias vantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo de conhecer o Messias Yeshua como meu Salvador. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade do Messias, justiça proveniente de Deus, com base na emuná, na confiança. E aí o mesmo Paulo fala em Romanos 3,31 o seguinte: anulamos, pois, a lei, a Torá, por conta da confiança, da fidelidade, da fé, né, da emuná? De maneira alguma. Pelo contrário, a gente confirma a Torá,
por conta da fé. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e de os sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte, para que, de alguma forma, eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já a tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo. Essa questão do alvo aqui, no hebraico, faz muito mais sentido. A palavra Torá vem da raiz da palavra Yará, né? Que é como se fosse acertar um alvo. Pecado é Harat, que é errar o alvo, errar o caminho. A palavra Moré tem a mesma raiz da palavra Yará, da raiz da palavra Torá. É aquele que aponta um caminho. Quando alguém chega lá e está um pouco perdido, ou está longe da sua localidade e ele não sabe aonde deve ir, ele vai chegar para você e vai perguntar algo para ele tirar como direcionamento e assim começar a achar o caminho novamente. E aí ele vai perguntar e você vai dizer para ele apontando, é por ali. Então, é nessa pegada que é um moré, um professor no hebraico. Só que ele não vai fazer isso de uma maneira física. Ele vai apontar para você o verdadeiro alvo, o verdadeiro objetivo que você tem que alcançar, que é a salvação. Não continuo a persegui-lo, na esperança de apropriar-me do que o Messias Yeshua alcançou para mim. Irmãos, eu de minha parte não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente. Continuo a procurar do objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de Deus no Messias Yeshua. Portanto, todos os que são maduros devem continuar prestando atenção a isso. E se pensarem de modo diferente a respeito de algo, Deus também o revelará a vocês, apenas que nossa conduta esteja no mesmo nível que já alcançamos. Então, é a mesma coisa também, né? Claro, que é o mesmo espírito, e muitos dizem que ele também está naquela situação ali, ou ele é o próprio autor do livro de Hebreus, fala que era para muitos da lei de Hebreus já se tornassem mestres, né? Conhecedores mais aprofundados das escrituras em si. Mas as pessoas estavam sendo preguiçosas e não paravam em si de só consumir o leite. E aí tudo tem que ficar sendo repetido constantemente. E essas pessoas nunca chegam em uma evolução. Também temos que ter muito cuidado com isso. A gente tem que sempre estar evoluindo. Não deixar em si na mão de um só irmão ou de alguns irmãos em si. Porque o próprio Paulo fala que ele admirou muito aqueles bereanos, né? Era um grupo de pessoas que sempre consultavam as escrituras para ver o que Paulo estava falando era correto. Eles não eram persuadidos em si por uma boa oratória ou por milagre ou algo do tipo. Eles só conseguiam ser persuadidos de fato quando alguém mostrava para ele nas escrituras e comprovava aquilo. E aí, mesmo que eles estivessem sozinhos, sem um irmão ao lado ou sem uma liderança ao lado, eles não conseguiriam ser persuadidos facilmente. Por quê? Porque a base deles estava nas escrituras do Eterno. Irmãos, imite-me e preste atenção a quem vive de acordo com o padrão que lhe demonstramos.
Olha, imitem-me. Como é que Paulo vivia? Que padrão é esse que Paulo está falando? Que a gente deve realmente ficar imitando a ele em tudo. Lá em Atos 21, no versículo 24, diz: leve-os consigo, purifique-se com eles e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então todos saberão que não há verdade nos rumores ouvidos a seu respeito. Que rumores são esses? Está lá no versículo 21, que diz: o que eles ouviram falar a seu respeito é que você está ensinando aos judeus que vivem entre os goíns a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não mais realizem a circuncisão em seus filhos e não sigam as tradições. Então, esses eram os rumores, e os apóstolos estavam falando assim, para mostrar para eles que esses rumores são falsos a seu respeito. Faça isso e, ao contrário, saberão que você se pauta pela Torá. Olha que coisa interessante. E lá no capítulo 23 de Atos, no versículo 3, Paulo diz assim o seguinte: então Paulo lhe disse, Deus o fira. Vou só pegar um contexto aqui e falar para vocês rápido. Paulo estava lá, né, e para ser julgado, tudinho, como eu tinha pegado ele, e o sumo sacerdote e alguns do partido dos fariseus foram lá, né, para tentar concretizar a condenação de Paulo. E quando botaram Paulo na frente desse pessoal, o sumo sacerdote chega lá e bate na boca de Paulo. Aí Paulo chega e fala, então Shaul lhe disse, Deus o fira, parede embranquecida, tipo homem de lepra. Você está aí para me julgar de acordo com a Torá. Contudo, a transgredir mandando me bater? Aí vai decorrendo um assunto, né? E aí o próprio Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Aí os fariseus acreditam e os saduceus não acreditam. E no final, lá no versículo 9 diz, portanto, houve uma grande agitação e alguns dos mestres da Torá que estavam do lado dos fariseus puseram-se em pé e uniram-se ao coro. Não encontramos nada de errado nesse homem. E seu espírito anjo falou-lhes, o que há de errado nisso? Então, se não tem nada de errado, e Paulo mandou julgar conforme a Torá, e aqui no capítulo 21 também diz que Paulo se pautava na Torá, então como era realmente imitar Paulo em tudo aquilo que ele demonstrou para as pessoas? Que padrão é esse que Paulo utilizava? É a própria Torá. Pois muitos já lhe disse repetidas vezes, e agora o digo novamente com lágrimas, vivem como inimigos da estaca de execução do Messias. Como é ser inimigo da estaca de execução do Messias? Vamos voltar para Hebreus. Vamos deixar as próprias escrituras falar, né? Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante diz, com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se praticantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível renová-las para abandonar o pecado. O que é pecado? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei. Então, é impossível renová-las para o quê? Abandonar a transgressão da lei. Então, eles vão continuar cada vez mais transgredindo a lei. Vamos ver o que é inimigo da estaca do Messias, como ele está falando. Enquanto assim mesmo, continuam a executar o Filho de Deus na estaca, desonrando-o publicamente. Então, quando tu fica, de fato, transgredindo os mandamentos do Eterno, tu fica desonrando publicamente o Messias. Tu é inimigo da estaca de execução do Messias. A mostra que tu nunca se convertesse.
E é o que o próprio João também diz, né? O seguinte, portanto, 1 João capítulo 3, versículo 6, portanto, ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Todo aquele que continua pecando, toda aquela pessoa que continua transgredindo a lei do Eterno, não ouviu nem tampouco conheceu. Se você conhece pessoas que estão aí, dizendo que serve a Deus, pode ser a quantidade de anos que for, até 100 anos servindo a Deus, mas transgride os mandamentos do Eterno, essa pessoa nem viu, nem tampouco conheceu. Não, mas eu sinto nela que ela serve verdadeiramente a Deus. Ei, o Eterno é o mesmo sempre. Ela pode ser analfabeta, ela pode ser o que for, se ela for sincera diante do Eterno. Nem que o Eterno leve ela aos pés do Monte Sinai e revele mandamento por mandamento que ela vai revelar. Mas se está lá e ela não está cumprindo, o Eterno já revelou. Ela que não quer cumprir. E ela se ilude facilmente. Eu vou mostrar aqui também. Estou vindo de acordo aí com o que a gente vai falar sobre, principalmente, das tradições humanas. Vou finalizar aqui e vou partir para Marcos 7. Eles foram destinados à destruição. Veja por que agora. Seu Deus é o estômago. Quantas pessoas aí transgridem os mandamentos do Eterno por conta do estômago, arrumando desculpa onde for, comendo o que é abominável diante do Eterno. As pessoas dizem, tu é muito rígido, não precisa disso. Ontem eu escutei da minha esposa, tu tá com o corpo de uma criança de 12 anos. Louvado seja o Eterno, se eu for para servir o Eterno e mudar até minha aparência, louvado seja o Eterno. Mas eu falei para ela, que padrão tu está utilizando? Um padrão de crianças que comem abominavelmente? Ou padrão de criança em si que come corretamente? E o pior que eu disse, não conheço uma sequer, que come de fato corretamente. Porque eu mesmo comendo as besteiras que eu comia, quando eu tinha 12 anos, e eu comia de tudo. Parecia um palito. Claro, atividade física e por aí vai. Agora fique imaginando, se eu comesse corretamente e fizesse atividade física, seria muito mais magro. Porque o padrão que o Eterno nos criou, em si, é de ser saudável. Mas não vou entrar nesse assunto, não. Vamos lá. Eu quero entrar na questão do estômago, porque as pessoas não querem guardar Atos 15 e 20, não querem guardar que, resumidamente, está lá em Levítico 11, e vai englobar ali Atos 15 e 20, vai englobar tudo. Então, a base de tudo é Levítico 11. Por quê? Porque o Deus deles é um estômago. A irmã leu aí, mostrando que a gente não pode misturar dois tipos de árvores para gerar um fruto diferente. E isso seria uma abominação diante da terra. É exatamente o que a própria irmã disse. Não pode misturar dois tecidos. Nesse mandamento eu ainda não estou conseguindo. Já é um pouco mais difícil. Mas por que eu não consigo esse? Eu vou abominar todos os outros? Longe de mim falar uma coisa dessa. Pelo contrário. Só porque eu acabo ali sem querer mentindo alguma vez perdida, quer dizer que eu vou pregar que a mentira é correta? Quer dizer que eu vou largar todos os mandamentos e vou virar um abominável diante do Eterno? Longe de mim. Filhinhos, eu recomendo que vocês não pequem, mas caso vocês venham a pecar, temos um advogado diante do Eterno, Yeshua, o Messias. Orgulham-se do que deveriam se envergonhar, porque pensam nas coisas do mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Ele transformará o corpo deste estado humilde e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita
a pôr todas as coisas sob o seu controle. Eu vi uma pergunta lá no grupo, acho que foi no domingo, se não me engano, que o cara falou assim, que Adão foi criado à imagem e semelhança do Eterno, mas Sete já foi criado à imagem e semelhança de Adão. Então nós em si não somos a imagem e semelhança do Eterno, mas sim de Adão caído. E aí é verídico ou não? É verídico, é verdade. Lembra? O Pai em si dá como fosse uma veste para Adão, mas no hebraico é como fosse uma pele. Então, como fosse essa carnalidade que a gente tem hoje. E Yeshua veio restaurar isso. O que tinha se perdido no Éden. A gente tem que fazer o quê? Tentar viver ao máximo nesse corpo terreno o que era vivido no Éden. Para provar que quando a gente tem o corpo glorificado, a gente não vai se corromper. A gente não vai fazer que nem o nosso pai Adão não estava no Éden. Se a gente não vive o Éden hoje, nunca vamos viver ele no futuro. E é isso que Deus está nos chamando. Mas as pessoas ainda continuam o quê? Arrumando desculpas para fazer as suas coisas abomináveis. Tem pecado menor e pecado maior? Sim, o próprio Yeshua diz sobre essa questão. No Sermão da Montanha. Mas, quando tu tem um conhecimento, praticamente todo pecado para o Eterno é abominável. Tenhamos cuidado. Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns mestres da Torá, provenientes de Jerusalém, se reuniram com Yeshua e viram que alguns de seus discípulos comiam tendo as mãos ritualmente impuras. Isto é, se realizar a Nitalat e Adaim. Porque os fariseus e, de fato, todos os habitantes de Judá mantinham a tradição dos anciões, não comer a menos que tivesse realizado a lavagem ritual das mãos. Também não viram, também ao virem do mercado, não comiam até terem lavado as mãos à altura do pulso. E eles mantêm muitas outras tradições, como a lavagem de copos, potes e recipientes de bronze. Onde eles tiraram isso? Vou repetir porque eu não sei onde vai chegar esse áudio. Tem um mandamento da Torá que todo sacerdote, quando vai entrar lá no templo para fazer o seu serviço, tem uma bacia de bronze com a água e ele tem que se lavar lá para entrar. Tem soldo nessa bacia? Tem muita coisa a falar, mas não vou chegar nesse detalhe, vou resumir ao máximo. E aí ele chegava, ia, organizava, fazia todo o seu serviço, e vamos dizer que ele se esquecesse algo e saísse. Quando ele estava já praticamente saindo do templo, ele se lembrasse: eita, eu esqueci aquela situação lá para fazer. Perdão eterno. E aí ele vai, aí já mostra o que é arrependimento e o que é techuvá. Porque arrependimento é realmente se arrepender pelo que tu fizesse. Techuvá é ao contrário. Techuvá é tu consertar o que tu fizesse. Espero que o Eterno, em nome de Yeshua, né, nos dê muita força para conseguir fazer isso, porque é difícil. E aí, ele chega lá, faz novamente toda a cerimônia. Ele estava limpo, mas ele vai fazer toda a cerimônia novamente. Entrava no templo, fazia o que ele tinha que fazer e voltava. E tranquilo. Aí as pessoas queriam pegar essa santificação e trazer para a sua vida corriqueira. No começo tudo é flor, tudo é fácil. Mas depois, quando começa a vir algumas tribulações, algumas dificuldades, aí já começa a ficar um pouco complicado.
E aí as pessoas estavam colocando esse nível de interpretação acima dos mandamentos do Eterno. E aí não é bem que o Eterno está pedindo para a gente fazer. Versículo 5. Os fariseus e mestres da Torá lhe perguntaram: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos anciões, mas em vez disso comem com as mãos ritualmente impura? Veja, ritualmente impura. Ele está falando sobre o alimento? Não, ele está falando da mão. Preste atenção. E Yeshua lhe respondeu: Isaías estava certo ao profetizar ao respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: estas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Suas tentativas de me adorar é inútil. Olha, vamos ver como é realmente adorar o Eterno inutilmente. Porque ensinam regras inventadas por homens como fosse doutrina. Toda vez que tu vai seguir regras inventadas por homem, como fosse doutrina, e anulando principalmente os mandamentos do Eterno, tu está adorando o Eterno inutilmente. Cuidado, eu vejo em todos os meios, sem exceção, que as pessoas continuam nessa mesma pegada, tentando servir ao Eterno com regras imitadas por homens. Peraí, mas eu vi lá em Atos 21, que tu acabaste de ler, que Paulo ensinava realmente ainda as traduções dos anciãos. Mas aqui diz que não para fazer isso. Lembra-se, tem dois tipos de tradições ali, que foi juntada e virou essa confusão toda, essa Babilônia toda. Existem essas tradições de homens que vinha desde Adão, ia sendo passado de pai para filho. Quando chegou nos gregos ali, teve uma contaminação de uma maneira que ficou complicado conseguir saber realmente o que procedia do Eterno e o que procedia dos homens, principalmente quando começaram a ter as escolas rabínicas. E como que eu faço esse filtro hoje? Torá. Quando tu bota a Torá na pegada ali, já era. Você vai conseguir filtrar tudo para você. E aí você vai saber o que procede do Eterno e o que não procede do Eterno. Vamos lá. Na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à tradição humana. Então, olha que o Messias está começando a defender o quê? Os mandamentos do Eterno e indo contra as tradições humanas. Lá em Mateus 23, no versículo 2 e 3, diz o seguinte: os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. O que era a cadeira de Moisés? A cadeira de Moisés é uma cadeira na sinagoga que eles estudavam as paraxá. Eles tinham que ler literalmente o que estava lá. Eles iam ler e não ia praticamente trazer quase interpretação nenhuma. Eles iriam ler ali para deixar memorizado na cabeça das pessoas. Realmente você fala, pronto, ó, quando eles se sentarem lá e ler Moisés, cumpram tudo. Mas toma cuidado, porque as interpretações que eles dão e tentam viver não se batem, porque eles vão falar uma coisa e vão viver outra. Ele lhe disse: vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus, a fim de manter suas tradições. Isso são todos nós, né? Todos nós, de fato, estamos nessa pegada. Cada um em seu pecado. E o que a gente tem que fazer? Se lapidar cada vez mais. Olhar para o espelho em si e ver realmente o nosso reflexo e começar a tirar aquele mal. Eu vou agora voltar à bacia. A interpretação que eu não queria dar, tem que trazer agora. Lá no nascimento de Jacó, antes da pegada do nascimento, estava tendo como fosse uma tribulação na barriga de Rebeca.
E ela se pergunta lá no livro de Azar, né, para as outras mulheres: olha, como vocês foram dessa maneira? E ela fala: não, não foram dessa maneira. E ela pediu para Isaac orar, para Abraão orar, para Eber orar, para Sem orar. Ela também ia orar, para ver realmente o que é que estava acontecendo ali. E aí o Eterno revela: é porque aí é como se fosse duas nações. O maior servirá ao menor. E aí é como fosse, como era gêmeos, é Jacó brigando com o próprio ele, né? Com a carnalidade dele. E ele teria que vencer. Ele estava olhando para si mesmo e estava tentando guerrear na luta contra o pecado. Aí você vê dois tipos de personalidade. Jacó, um homem que é prudente diante do Eterno. Esaú, o homem que é muito mais carnal. Então mostra que Jacó conseguiu lutar e vencer. E a mesma coisa lá na bacia. Lembra da bacia que eu falei que o pessoal se purificava? A própria Torá diz o seguinte, que essa bacia era de bronze e era feito com os espelhos que as mulheres trouxeram lá do Egito e se viam. Então pegaram esses espelhos, fizeram essa bacia de bronze bem polida, deixaram lá. A pessoa que ia se purificar ali, fazer um mikvê, né, um batismo, ela começava a se ver no reflexo tanto da água, como também a bacia ali bem limpa, né? E ela ficava refletindo, será que eu estou digno o suficiente para entrar lá e para fazer o serviço para o Eterno? Então é isso que a gente tem que ver todos os dias. Será que estamos dignos de fato de servir o Eterno verdadeiramente? E assim a nossa vida vai melhorando cada vez mais. Por isso que é sempre bom que os irmãos estejam em comunhão, lendo as escrituras. A gente pede muito para estar aqui na oração, porque a gente sempre está tentando ler as escrituras. Mas aqui a gente já não ora como o pessoal fala tanto, né? O que é orar em si. Porque por arravar o eterno, por zelo pela palavra do eterno. Mas a gente não deixa de fazer os sacrifícios da manhã. Para quê? Para edificar a emuná de todos nós. Que o próprio Paulo diz que a emuná, nossa fidelidade, a nossa confiança no eterno, vai aumentando quando a gente ouve a palavra do eterno. Mas o mesmo Paulo também diz, não são considerados justos aqueles que apenas ouvem a Torá do eterno, mas aqueles que praticam a Torá do eterno. Então não adianta de nada aqui você ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas junto conosco. Se tu não praticar, só trouxesse mais condenação para ti. Porque o próprio Provérbios diz, todo aquele que não valoriza o que está na Torá do Eterno e não dá ouvidos ali é a questão de levar em prática, até as suas orações viram abominação. Versículo 10. Moisés disse, honra seu... Agora eu vou dar um exemplo, né? Honra seu pai e sua mãe, e todo o que amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. Entretanto, vocês dizem, se alguém disser ao pai ou à mãe, prometi como corban, isto é, uma oferta para Deus, o que poderia ter usado para lhe ajudar, essa pessoa fica desobrigada a realizar qualquer coisa em prol do pai ou da mãe. Olha o nível de interpretação do pessoal. Portanto, mediante a tradução perpetuada por vocês, não pelo Eterno, por vocês, anula-se o que? A palavra de Deus. Tanto a palavra de Deus que foi ali escrita, quanto foi oralmente. E vocês fazem outras coisas semelhantes a estas. Como eu falo, em todos os meios eu vejo esse espírito que já está em Israel há muito tempo. Interpretações que vai contra os mandamentos do Eterno. Então Yeshua chamou novamente as pessoas e lhe disse, prestem atenção,
todos vocês entendam isso. Não existe nada no interior de uma pessoa que, entrando nela, a torne impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa é que a tornam impura. Aí, o interessante é que as Bíblias que botam ali os cabeçários, né, do que vai vir em si, diz assim: e assim Yeshua purificou, e assim Jesus, né, purificou todos os alimentos. Poxa, pega o contexto. Yeshua ali defendendo, com toda a sua sabedoria, os mandamentos do Eterno, e indo contra a tradição dos anciãos. Para depois ele chegar e falar assim: ó, agora vocês vão e não compram mais mandamento do Eterno, porque tudo está purificado. Mas o interessante é que lá em Atos 10, capítulo 14, o Pedro está tendo uma visão e ele vê um lençol descendo do céu com vários animais impuros. E aí vem uma voz e diz: Pedro, mata e coma. Pedro olha e fala: oxe, eu já neguei o Messias 3 vezes. Isso é uma tentação. Isso é uma prova do Eterno. Jamais, Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. Pedro, mata e come. E ele vai repetindo isso durante 3 vezes. E aí o Eterno diz: não considere impuro o que eu purifiquei. Aí o pessoal consegue distorcer novamente Atos 10. Pedro, no momento, não conseguia compreender, porque a história ainda estava acontecendo. Mas quando ele vai decorrendo no Atos 10, o próprio Pedro consegue compreender. Opa, não era alimento que o Eterno estava querendo falar. Era sobre nações, sobre pessoas, para eu pregar a mensagem para todos, sem exceção. Mas se o Messias tinha purificado aqui, por que Pedro não queria comer lá em Atos 10? Quando Pedro tem essa visão, ele não chega ali e vai comer um porco ou algo do tipo. Ele fica raciocinando e vai até contra o próprio Eterno, né? Como fosse ali. Por quê? Porque ele sabe que a Torá do Eterno é perpétua. E ele ficou imaginando: o que essa mensagem quer realmente passar para mim? Porque eu não é para transgredir a Torá do Eterno. Pelo contrário, é para eu viver e pregar. Mas as pessoas de hoje, porque o quê? O Deus dela é o estômago, elas conseguem distorcer qualquer passagem das Escrituras. Como? Com versículos isolados. Olha o contexto que eu acabei de ler e vocês vão conseguir compreender que Yeshua estava o quê? Defendendo muito os mandamentos do Eterno. Ele não ia contra o mandamento do Eterno. E como que eu também tenho que saber o que é mandamento do Eterno e o que não é, tem que ir lá para o princípio. Ter uma base forte, uma base boa. E aí, quando vir esse assunto aqui, eu sei o que é tradições humanas e o que é a palavra do Eterno. Versículo 17. Ao deixar as pessoas e entrar na casa, os discípulos fizeram perguntas acerca da parábola. Ele respondeu: então vocês também não entenderam? Não percebe que nada que entra na pessoa pode torná-la impura? Porque isso não atinge o coração, apenas o estômago, e de lá vai para a latrina. Dessa forma, ele declarou todos os alimentos ritualmente puros. Não é essa questão de ter lavar a mão desse tipo, não. Saiu ali com a mão, se fosse limpa, mas eu tinha que fazer toda uma cerimônia para me alimentar ali de algo que está na minha frente. E aí Yeshua falando: não, se preocupa com isso não. Na Torá não tem isso. Come à vontade, ou que seja puro. Lembra-se, o Messias, ele veio para trazer a esperança, a Torá eterna, para toda a humanidade. Os próprios rabinos, quando lia as escrituras, ele conseguiu compreender o seguinte: Moisés trouxe a Torá para Israel,
o Messias vai trazer a Torá para o mundo. Acho que foi semana passada, foi lido pela irmã Grace, Mateus 12, versículo 21. Nas traduções normais diz o seguinte: em seu nome os gentios porão sua esperança. Ele está citando Isaías 42. Foi lido aí também, né? Mas não está dizendo em seu nome. Quando a gente vai lá para Isaías 42, está dizendo assim: em sua Torá os gentios porão a sua esperança. Olha, interessante, vamos lá. O que sai da pessoa, ele continuou, é o que torna impura, porque de dentro do coração da pessoa procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todas as coisas perversas procedem de dentro da pessoa e tornam impura. O que é que ele citou aqui? Torá. A seguir, Yeshua saiu daquele distrito e se dirigiu à circunvizinhança de Tizor e Tizidom. Lá ele encontrou uma casa para ficar e desejava permanecer no anonimato, mas isso foi impossível. Aproximaram-se dele uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, impuro, e ela se prostrou aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de nascimento, e lhe implorou que expulsasse o demônio de sua filha. E Yeshua disse: em primeiro lugar, alimenta-se os filhos, não é certo tirar a comida das crianças e lançar aos cãezinhos de estimação. Ela respondeu: isso é verdade, Senhor. Contudo, mesmo os cãezinhos debaixo da mesa comem as sobras das crianças. Então Yeshua lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir para casa. O demônio já foi de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama, livre do demônio. E aí, em outros evangelhos, né, vai falar sobre uma mulher cananita, né? Porque a gente tem que compreender que a história é a mesma. Se você for pegar o contexto em si, em geral é o mesmo. O que vai mudar ali só é o ponto de vista. Você vê que Yeshua estava o quê? Querendo ficar em oculto. Aí lá no outro texto diz que ela ficava gritando. E aí provavelmente o discípulo falou: poxa, mestre, tu não quer ficar em tranquilidade? Manda essa mulher embora. Não é o momento da gente relaxar. Mas ele para, ela dá uma explicação, dizendo que ele veio especificadamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a resposta dela, a emuná dela, a fidelidade, a confiança dela através do Messias era tão grande que o Messias realizou aquilo que ela desejava. Por quê? Porque ela não estava fazendo aquilo ali para um benefício próprio, mas sim para um benefício de outra pessoa. E é isso que Tiago fala de uma verdadeira oração. Quando vocês oram com motivação errada. Ah, pai, eu queria estar com muito dinheiro porque eu estaria vivendo melhor, eu teria te glorificado e tal. Aí o pai pega e te dá um trocado a mais. Aí o que é que tu faz? A primeira coisa que tu faz é transgredir o mandamento do Eterno, comprando coisas que não agradam ao Eterno. Será que o Eterno vai te dar? Agora tu chega lá e ora por uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está passando dificuldade e por aí vai, eu acredito que o pai já ora. Eu em si, nesses tempos de chuva agora, toda vez que começa a chover forte, eu nem oro mais. Mas dentro lá do meu coração, uma voz clama: pai, pega um pouco leve, pai. Porque não é por mim, mas tem pessoas que moram lá em um lugar que é complicado. E assim, várias pessoas vão acabar sofrendo bastante. Então pega leve. Eu vou dizer para você, toda vez que esse sentimento vem, a chuva começa a ficar mais tranquila.
Ou senão a chuva, mesmo sendo forte, demora pouco. Isso é bem interessante. E é isso que a gente tem que fazer com todos. Ficar intercedendo pelas pessoas. Foi isso que o nosso mestre fez por nós e é isso que a gente tem que fazer por outras pessoas. Versículo 31, está acabando, pessoal. Depois disso, ele deixou o distrito de Pisor e, atravessando Pisidom e o lago Quinerete, chegou à região das 10 cidades. Trouxe-lhes um homem surdo e que não conseguia falar, e pediram a Yeshua que lhe impusesse a mão, levando consigo para longe da multidão. E Yeshua pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou em sua língua. Então, olhando em direção ao céu, suspirou fortemente e disse: Ripatá, isto é, abra-se. Os ouvidos do homem foram abertos, sua língua se moveu livremente e ele começou a falar com clareza. Yeshua ordenou às pessoas que não dissesse nada a ninguém. Quanto mais ele insistia, mais zelosamente elas espalhavam as notícias. As pessoas foram tomadas de espanto e diziam: tudo o que ele executa faz muito bem. Faz até mesmo o surdo ouvir e o mudo falar. Isso aí é a nossa vida, né? Éramos de fato surdos porque não conseguimos compreender nada das escrituras, como foi lido aí, porque transgredíamos os mandamentos do Eterno, independente se a gente está em religião ou não. Não conseguimos falar de uma maneira eloquente, numa questão de entendimento. Por quê? Porque o que a gente pregava, o que a gente falava, não tinha valor nenhum, porque não pregávamos os mandamentos do Eterno. Éramos também cegos, porque a gente não conseguia ver nada, estava lá. Isaías 66, 17, que o Eterno vai destruir todo aquele que come carnes de porco, de rato e carnes repugnantes nos últimos tempos. E o que a gente fazia? Não, deixa isso para lá. Isso aí foi abolido, é o Antigo Testamento. E continuávamos com nossas abominações. Mas hoje, através da misericórdia do Eterno, em nome do Messias de Israel, a gente consegue, de fato, ser esses milagres vivos. Mas por não ser algo na nossa carnalidade, a gente não valoriza isso. O maior milagre que Yeshua fez foi não quebrar a Torá do Eterno, não transgredir os mandamentos do Eterno. E é isso que a gente está fazendo hoje. Então, se tu passa algum tipo de dificuldade, mas tu consegue cumprir o mandamento, o Messias não tem um lugar nem para repousar a cabeça dele. O que tu vive hoje, praticamente os reis viviam no passado. Ou tu acha que o povo de Israel tinha um pudim? Ou tinha as comidas que a gente tem hoje? O povo ficava clamando no deserto os pepinos, as cebolas. Olha o que o pessoal clamava. E hoje a gente acha difícil ou impossível servir o Eterno porque deixamos o pouquinho. Ou que perdemos isso ou aquilo. Ou que não conseguimos em si ter um ar-condicionado para o tempo quente ou um aquecedor para o tempo frio. Como a gente é pobre realmente de espírito, de uma maneira em si, não que o Messias está falando de uma maneira boa, mas sim de falta de confiança ao Eterno. Porque a gente tem de monte, mas mesmo assim ainda cobiçamos mais e mais e mais, mostrando que a gente nunca está farto,
daquilo que a gente tem. Então, cuidado, irmão. Agradece pelo dia, agradece pelo milagre do Eterno, porque são poucos que conseguem ter esse privilégio que a gente tem. Então é isso, irmãos. Desculpa aí ter falado bastante. Se mais algum irmão quiser trazer alguma passagem, fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Alguém poderia ler Provérbios 3, por favor? Provérbios 3, por favor. Amém. Vou ler aqui Provérbios capítulo 3. Meu filho, não se esqueça de meus ensinamentos. Mantenha minhas ordens em seu coração, e serão adicionados a vocês muitos dias, anos de vida e paz. Não deixe que a graça e a verdade o deixem. Amarre-os ao redor do pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Só parar aqui um pouco aqui. A gente vê muitos antigos conseguindo viver com uma quantidade de tempos até alto, né? E a gente sempre coloca, claro, né, nas nossas palavras, que era alimentação, que era isso, que era aquilo, claro. Cientificamente é verdade. A gente não pode descartar isso, e também biblicamente um pouco. Mas os antigos em si, eles têm um diferencial. Eles sempre tentavam muito honrar o pai e a mãe deles. Por isso que até muitos dizem assim: meus pais eram católicos, morreram católicos, eu também vou morrer. Então eles são muito fiéis ao que os pais dele faziam. Isso, de uma certa maneira, é boa, mas depende muito do que teu pai fazia, é complicado. Tu vai ter até a bênção física de viver por muito tempo, mas espiritualmente, dependendo do que teu pai fazia, tu vai ser condenado semelhante a ele. Hoje em dia, por que as pessoas estão morrendo tão precoce? Porque as pessoas não estão honrando os seus pais. Então já começa a transgredir os mandamentos do Eterno. Então, mesmo que tu se alimente bem, tu tenha saúde, se tu não honra teu pai e tua mãe, vai acontecer algo na tua vida que, independente da tua saúde, tu vai acabar morrendo. E as pessoas buscam tão saúde que eu até compartilhei com algumas pessoas um vídeo aí de um rapaz mostrando agora, com estudos científicos, quão mal faz a vacina que foi dada aí do Covid. Mostrando que até hoje não tem eficácia nenhuma e tem muitos malefícios. Aí eu até falei para as pessoas, isso aí eu falava antes de qualquer estudo científico. Não só eu, mas várias outras pessoas. E aí? Quando é que vocês vão parar e vão prestar atenção no que nós diz? Porque a gente mostra nas escrituras que o que a gente fala está correto e o que a religião diz está errado. Cientificamente, o Eterno dá sabedoria para nós, para a gente conseguir falar também o que deve se fazer ou não. A gente prova em todas as áreas, mas as pessoas são o quê? São cegas, são surdas. Só não são mudas porque só falam coisas abomináveis diante do Eterno. Quem dera que ela fosse muda, o pecado dela seria muito menor. É como isso diz: se vocês de fato fossem cegos, era uma coisa, mas vocês dizem que vocês enxergam, aí, meu velho, o pecado é abominável diante do Eterno. Outra coisa, segundo trecho que eu acabei de ler: não deixe que a graça e a verdade o deixem, não deixe que a misericórdia
e a Torá do Eterno deixe em vocês. Amarre-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então, você vê que a graça, né, a misericórdia do Eterno, sempre está ligado com a Torá do Eterno. Ambos andam juntas. Não tem como separar uma da outra. Quando tu separa uma da outra, tu vai ser condenado. Tu não é salvo pela Torá porque tu é transgressor. E se tu for muito transgressor e não parar de ser transgressor, a graça já não vale mais nada na tua vida. Tem que andar junto. A graça vem naquilo, de fato, que tu ainda não consegue realizar guardando os mandamentos. É a misericórdia do Eterno. É a força que o Eterno está te dando. É o jugo. O boi forte, velho, entre aspas, né? Mas com muito vigor, está do teu lado ali, Yeshua, te motivando para tu fazer o que é correto. Mas se tu desiste, o próprio Eterno fala: isso aí, esse boi não serve não. Tira ele, está morto, bota outro jovem no lugar. E aí tu vai tentar com a mesma situação. Yeshua está lá. Ele tem a maior paciência do mundo. Força não resta para ele, mas ele quer ver a tua vontade. Se não tiver, o Eterno mesmo manda ele desistir de ti. Então você ganhará favor e estima aos olhos de Deus e do povo, mas principalmente de Deus. O povo aqui era o povo de Israel, a gente sabe, né? Confie em Adonai de todo o seu coração. Como que eu vou confiar? Sempre escrevendo nas tábuas do meu coração a verdade do Eterno. Não dependa de seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele o corrigirá. Não seja vaidoso com sua própria sabedoria, mas tema Adonai e se afaste do mal. Isso trará saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. A gente vê aí, né? Quem cumpre Levítico 11, a vida começa a ser restaurada de uma maneira extraordinária. Honra Adonai com sua riqueza e com as primícias de todo o seu rendimento. Então seus celeiros ficarão cheios e os seus jarros transbordarão com vinho novo. Foi o que Arlen falou aí sobre a questão de Jacó. O Eterno vai trazendo mais bênçãos sobre tua vida se tu ficar fazendo os verdadeiros de Sedaká, dando ao Eterno. Porque quanto mais o Eterno te dá, mais de Sedaká tu faz, mais o nome do Eterno é louvado e glorificado. E também, claro, né? Tu não vai gastar com aquilo que transgride os mandamentos do Eterno. Aí já é complicado. Porque a gente tenha muito cuidado, irmãos, com isso. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem se ressinta de sua reprovação, pois Adonai corrige aqueles que amam, como um pai se deleita em seus filhos. Aí tem uma marcação minha aqui que eu gostava muito, né? Até parei um pouco de citar esse capítulo, Hebreus capítulo 12, mostrando o seguinte, que o Eterno só realmente disciplina aquele que o ama e considera como filho. Todo aquele que o Eterno não disciplina, então, o Eterno não considera como filho, mas sim como um bastardo, ou um escravo, ou qualquer outra coisa. Como alguém que não faz parte em si da família do Eterno. Apesar que até um escravo é disciplinado pelo seu senhor. Então que a gente tenha cuidado, irmãos. A disciplina que vem do Eterno, muitas coisas que a gente vem a sofrer, ou a grande maioria, na verdade, é por conta das nossas transgressões de hoje e do passado. E quando a gente aceita, cada vez mais o Eterno se revela a nós. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, a pessoa que adquire entendimento. Sua riqueza excede a prata, ganha lá é melhor que ouro. Ela é mais preciosa que pérolas.
Nada que você queira pode comparar-se a ela. Salmo 119 diz: eu tenho mais prazer nos teus mandamentos do que ser muito rico. Eu desejo mais a tua palavra do que qualquer ouro. Meu irmão, Salmo 119, para quem guarda mandamento, é algo extraordinário. Por que não é citado muito pelos religiosos? Porque eles não guardam os mandamentos. Eles gostam do Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Criador. Tu realmente está no refúgio do Eterno? Realmente tu está debaixo da asa do Eterno? Só faz isso quem guarda mandamento. Se tu não guarda, tu pode ler 1000 vezes, tu pode deixar aberto na tua casa várias Bíblias com esse salmo. Se tu não coloca em prática, é o que tem lá em Romanos 2,13. Tu não é declarado justo diante do Eterno, não. Pelo contrário, tu é um ímpio, um rachá, aquele que está desviado do caminho, porque tu sabe onde tem que estar e rejeita. Então, tudo que tu for fazer diante do Eterno vai ser uma abominação. Cuidado. Vida longa está em sua mão direita, riqueza e honra na esquerda. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é a árvore da vida para aqueles que a alcançarem. Quem se apegar a ela encontrará a fidelidade. Então, qual é a árvore da vida? Qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal também? É a Torá. A Torá te mostra o que é o bem e a Torá te mostra o que é o mal. Oxi, então quer dizer que Adão se alimentou da Torá e morreu? Sim, e uma questão interessante. Paulo diz o seguinte, que quando ele leu o que era cobiça, todo tipo de cobiça veio a ele. Ele começou a transgredir. Então a Torá vai te mostrar realmente qual é o caminho que tem que seguir. Mas se tu for transgressor, aquilo vai te gerar morte. Mas se tu for alguém que guarda a Torá, aquilo vai te gerar vida. A Torá te mostra o que é o bem e o que é o mal. Deuteronômio aí, a gente está vendo nas Paraxá, o Eterno fala, diante de vocês eu coloco a vida e a morte. Veja lá em Deuteronômio 30, versículo 15, que diz, vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Como? Eu ordeno hoje que amem Adonai. Quer amar Adonai? Sigam seus caminhos e obedeçam aos seus mandamentos, aos regulamentos, às regras. Pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número. E Adonai, seu Deus, os trará bênção na terra, em que estarão entrando, a fim de tomar posse. No entanto, caso seu coração se desvie, porque comece a transgredir o mandamento do Eterno, e vocês se recusem a ouvir, se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que com certeza perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o Jordão. É a Torá. A Torá é vida e bem, se tu cumprir. Mas se tu transgredir, ela é morte e mal. Simples. Vamos lá, voltar. Adonai, versículo 19. Adonai, pela sabedoria, fundou a terra. Por sua compreensão, estabeleceu o firmamento. Por seu conhecimento profundo, condensa o orvalho do céu. Meu filho, não afaste essas coisas de sua vista. Preserve o senso comum e a discrição. Eles serão vida para a sua alma.
e adorno para o seu pescoço. Então você trilhará seu caminho com segurança, sem machucar os pés. Quando se deitar, não terá medo. Seu sono será doce. Amém. Quando eu tenho uns pesadelos, interessante que é difícil, né? Mas já aconteceu. Eu me acordo e boto a mão logo no sentido. Poxa, peraí, pô, guarda o mandamento. Tem alguma coisa de errado aqui. Então, sem eu perceber, isso é até um raciocínio rápido para quem acabou de se acordar. E eu digo isso para mim, né? Por quê? Porque eu sei que se eu guardar os mandamentos do Eterno, o Eterno vai me proteger de uma maneira extraordinária. Mas, então se eu tenho um pesadelo, na minha cabeça já vem, opa, ou eu estou pagando por algum pecado, ou então eu transgredi o mandamento do Eterno. Então isso é uma disciplina do Eterno. É o que está aqui no versículo 11 e 12. E aí eu já fico mais confortável em questão do que eu estou sofrendo e tento me lapidar ainda mais para que aquilo não venha a acontecer. Não tema o terror repetindo ou a destruição causada pelos perversos. Descanse em Adonai. Ele evitará que seus pés sejam presos em uma armadilha. Não deixe de fazer o bem a quem precisa, quando tiver em mãos o poder de fazê-lo. Olha, Sedacá, né? A gente vê muito aqui a questão do Sedacá em todas as escrituras. E o interessante é que todas as vezes que fala sobre Sedacá, né, o Eterno gosta de lembrar o quê? Dos órfãos e das viúvas. As viúvas em si é uma grande importância, irmãos. Tem mulheres em si que estão sendo viúvas porque seus maridos estão mortos espirituais, né? Acabaram largando elas, ou até mesmo homens, né? Acabam sofrendo porque seu cônjuge deixou ele, e aí passam até dificuldades. Então que a gente sempre preste atenção nessas pessoas, para que ela não precise se prostituir ou se afastar do Eterno para obter o pão diário de cada dia. Mas o que também está lá em Neemias 13, os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no templo foram-se embora porque não tinha ninguém dando dinheiro para eles se sustentarem e eles teriam que sustentar suas famílias. Quem foi repreendido? Os levitas, os sacerdotes? Não, foi o povo que não estava dando. Então, que a gente sempre lembre daquelas pessoas realmente que estão precisando. Ah, então vou andar com, que não judeus falam, vou andar com um saquinho de dinheiro, para quando eu parar no sinal, eu vejo um cara ali que vai usar para droga, eu dar 50 centavos para ele. Não faz isso não. É melhor tu ajudar os pequeninos de Yeshua. Aí sim tu tá ajudando a Yeshua. Sempre tem um pequeno de Yeshua que está precisando. Mas aí a questão é, na ciência, tem o seguinte, veja a informação. Se está em um avião e a mulher ali está com um bebê, né, no colo dela, e ali desce a máscara de oxigênio porque está passando uma tribulaçãozinha no avião. A quem ela deve dar primeiro? Diz, dê primeiro a si mesmo. Porque quando você se autoajuda, você vai conseguir ajudar o próximo com mais tranquilidade. Então não adianta a mulher dar para o bebê e depois para ela. Não, primeiro é para ela. Ela respira, o oxigênio vai para o corpo todo, ela consegue raciocinar melhor, depois ela dá para a criança. E fica essa oscilação, né, entre ela e a criança. A questão também sobre o pessoal, né, que a gente conhece do SAMU. Se eles estão indo para uma ocorrência ali, que alguém foi baleado, mas chegando próximo, começa ainda a ter algum tiroteio, o que eles têm que fazer? Ir lá socorrer aquela pessoa que está com o tiro? Não. Elas recuam, as pessoas recuam, esperam o tiroteio acabar e depois, em si, elas vão lá e ajudam as pessoas. Então, primeiro, você se ajuda para depois ajudar o próximo. E quem é tu, de fato? Onde eu quero chegar? É o corpo do Messias. Primeiro, tu ajuda o teu próprio corpo. Quando o teu corpo estiver saudável, aí sim, tu vai e ajuda outros corpos. Primeiro, tu ajuda os de casa, os da congregação.
aqueles que estão ao teu lado, quando todos estiverem, pelo menos, confortáveis, né, tranquilos, aí tu começa a ajudar os de fora. Mas as pessoas não. As pessoas, às vezes, preferem ajudar os de fora do que os de dentro. E nessas pessoas se concretiza o seguinte, que um profeta não é reconhecido na sua cidade. Está lá a pessoa que conversa com ele todo dia, passando por tribulação, e ela ainda chega lá e ajuda outras pessoas de outros meios. É complicado, mas vamos lá. Sei que é um assunto difícil em si, mas tem que ser abordado, né? Não diga a seu vizinho, vá embora, volte mais tarde, darei isso a você amanhã, se você puder ajudar no momento. É o que Tiago diz. Não adianta o teu irmão ali estar passando por tribulação e fala, vá na Shalom, que coma em paz diante do Eterno, que se regozije, mas não dá nada para ele. O que tu fizesse? Não para e ajuda. E aí sim, com aquilo que tu ajudou, fala, vai na Shalom, se alimente na Shalom, fica na paz do Eterno. Por quê? Porque agora ele está com a provisão. Não planeje lesar seu vizinho, que vive ao seu lado fielmente. Não discuta com seu vizinho sem razão, se ele não o prejudicou. Não inveje o homem violento. Não escolha nenhum de seus caminhos. A perversidade é abominação aos olhos de Deus, mas ele compartilha desse seu segredo com o justo. Olha aí novamente. Como que eu vou saber realmente interpretar as escrituras? Seja justo. O que é ser justo? Cumpra o mandamento do Eterno, porque o Eterno vai cada vez mais revelar para ti os segredos dele. A maldição de Adonai está na casa do ímpio, mas as bênçãos do Eterno está na casa do justo. Dos desdenhoso ele desdenha, mas dá graça ao humilde. O sábio herda a honra, mas os tolos recebem a vergonha. O que é ser tolo em si? No Salmo diz o seguinte, que a Torá do Eterno torna um sábio aquele que era tolo. Torna um tolo um sábio, né? E aí até o marco, né? Esse sou eu em si. Por quê? Porque eu era um tolo e ainda em algumas áreas sou um tolo, mas a Torá do Eterno traz coisas na minha vida que eu não consigo nem imaginar. A mudança que eu tive. E isso é tudo graças à misericórdia, à graça do Eterno, que sempre anda com a Torá dele. Para isso acontecer na minha vida, não é só o Eterno ser gracioso comigo, mas também eu a mostrar que eu sou digno dessa graça do Eterno, tentando cumprir os seus mandamentos. Entendeu? Provérbios capítulo 3. Mais algum capítulo? Amém. Vamos finalizar aqui a live, né? A gravação. Que em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno derrame bênçãos sobre nossas vidas e nos guarde. Que Ele resplandeça a sua face sobre nós e seja gracioso. Que possamos contemplar o rosto do Elohim vivo e que Ele sempre nos traga a sua verdadeira Shalom. Shalom a todos.